Olá, para começar a videoaula sobre grupos de plantas, eu vou fazer uma breve introdução ao reino vegetal. O reino vegetal, ou reino plantae, é basicamente composto por organismos autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, e clorofilados, que possuem clorofila. Por meio da luz solar, eles realizam a fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres fotossintetizantes. As plantas formam a base da cadeia alimentar, são produtoras de matéria orgânica e alimentam seres heterótrofos, ou seja, elas representam o grupo responsável pela nutrição de diversos organismos consumidores. E elas são a base de toda a alimentação, porque, querendo ou não, vai começar num ser herbívoro que vai ir para um ser carnívoro. Então, ou seja, sem as plantas, não teria vida na Terra. Além disso, as plantas são muito importantes porque, através do processo da fotossíntese que produz o alimento delas, elas acabam liberando o oxigênio que é essencial para a vida. As características gerais do reino vegetal são que são seres eucariontes de núcleo organizado, autótrofos, que produzem seu próprio alimento, fotossintetizantes, pluricelulares e que têm células formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. Depois de entender o que é uma planta, vamos para os tipos de planta. O primeiro tipo que a gente vai ver são as briófitas. Briófitas são plantas pequenas, geralmente com poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. O corpo desse musgo, dessa planta, é formado basicamente por três partes. Rizoides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente que ela vive e absorvem água e sais minerais do ambiente. Cauloide, que é uma pequena haste da onde saem os filóides. E filóides, que são estruturas clorofiladas capazes de fazer fotossíntese, que ficam na ponta. Essas estruturas são chamadas de rizoides, cauloides e filóides porque elas não têm a mesma organização de outras plantas, que são raízes, caules e folhas. A diferença entre uma e outra é que nessas estruturas das briófitas falta vasos condutores especializados no transporte de nutrientes, como a água, por exemplo. Como as briófitas têm a ausência desse vaso condutor, a água ela é absorvida do ambiente e transportada nas plantas de célula para célula ao longo do corpo. Esse transporte é relativamente lento e limita o desenvolvimento das plantas de grande porte, por isso que as briófitas são, na maioria das vezes, pequenas e baixinhas. Agora explicar a reprodução das briófitas. Nas briófitas, normalmente os gametófitos têm sexos separados. Em certas épocas, esses gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região que termina o filóide, e nessa pequena estrutura é onde os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis, que têm flagelos, que são chamados de anterozoides, e os gametófitos femininos produzem gametas imóveis, que são chamados de oosferas. Uma vez que eles foram produzidos na planta masculina, os anterozoides podem ser levados para uma planta feminina com pingos de chuva que caem e respingam na planta, e assim vai acontecer a reprodução. Assim que o anterozoide chegar na planta feminina, eles nadam em direção à oosfera. A união de um anterozoide e uma oosfera surge um zigoto que desenvolve e forma um embrião sobre a planta feminina. Em seguida, esse embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada chamada de esporófito. É uma fase produtora de esporos. No esporófito possui uma haste e uma cápsula. Dentro dessa cápsula formam-se os esporos. Quando esses esporos estão maduros, eles são liberados, caem no solo úmido e podem germinar outros esporos que vão se desenvolver e gerar um novo ser, uma nova planta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pteridófitas. As pteridófitas, também chamadas de plantas vasculares sem sementes, são um grupo de plantas em que se observa a presença de xilema e floema.
que são vasos condutores, e a ausência de sementes, característica que só surge nos gimnospermos. Os fósseis mais antigos de plantas com vasos condutores são de cerca de 425 milhões de anos atrás. No Brasil, ainda são encontradas mais de 1.000 espécies de pteridófitas, sendo possíveis citar como representantes as samambaias e as cavalinhas. As pteridófitas são plantas que possuem o xilema e o floema como tecidos especializados na condução. O surgimento desse tecido foi possível graças ao surgimento da lignina, que garante resistências aos elementos do xilema. A resistência adquirida por essas plantas foi um passo essencial para que elas se tornassem maiores em portes, diferente das briófitas. Nessas plantas também observamos uma alternância de gerações, na qual o esporófito se destaca por ser a geração dominante. O esporófito nesse grupo é maior e também mais complexo que o gametófito. Essa característica também diferencia-se das briófitas, uma vez que nas briófitas a geração dominante é o gametófito. Mais uma diferença das briófitas para as pteridófitas é que nas pteridófitas pode-se observar a presença de raiz, caule e folhas verdadeiras. As raízes atuam na fixação da planta e na retirada de nutrientes do solo. O caule atua como uma estrutura que garante sustentação das folhas, e as folhas estão relacionadas com a realização da fotossíntese. Nas pteridófitas é possível ver uma fase chamada esporófito. Em certas épocas, na superfície interior dessas folhas, das folhas das pteridófitas, vão se formar pequenos pontinhos que são chamados de soros. O surgimento dos soros indica que dentro das plantas está chegando a fase da reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando esses esporos ficam maduros, esses soros se abrem e os esporos vão cair no chão. Quando eles caem num solo úmido, eles podem germinar uma planta, uma plantinha bem pequena. E a partir dessa planta que vai começar a fase sexuada produtora de gametas das plantas. Por isso que a partir dessa parte é chamado de gametófito. Depois que essa plantinha, que é chamada prótulo, é formada no chão, a reprodução dela vai ser basicamente igual à das briófitas. Vão ser formados anterozoides e oosferas. O anterozoide vai ter que ir nadando através da água até a oosfera, fecundar e assim vai formar uma nova planta. E também é possível observar nessas plantas a necessidade da água para a reprodução, porque se não tiver água, o anterozoide não vai conseguir nadar até a oosfera para fecundar. As gimnospermas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo se incluem pinheiros, sequoias e ciprestes. As gimnospermas possuem raízes, caules e folhas, e também possuem ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas de estróbilos. Diferente dos outros dois tipos explicados, esse tipo de planta produz semente, mas a semente também não é a que a gente mais conhece. As sementes são originadas nos estróbilos femininos, mas ela não produz fruto, ou seja, a semente fica nua, entre aspas, ela fica para fora da planta. A reprodução do gimnosperma acontece desse jeito. As plantas têm o sexo separado, o que faz que cada uma tenha a sua função. O estróbilo masculino produz pequenos esporos que são chamados de grão de pólen, e o estróbilo feminino produz estruturas que são chamadas de óvulos. No interior do óvulo maduro surge um grande esporo. Quando o estróbilo masculino se abre e libera esse pólen que ele produziu, os grãos se espalham no ambiente e são levados até pelo vento até o estróbilo feminino. Então, quando este grão de pólen fecunda o estróbilo feminino, se origina um núcleo espermático, que é o gameta masculino. O tubo polínico cresce e alcança o óvulo, no qual ele introduz o núcleo espermático. No interior do óvulo, esse grande esporo que ele abriga se desenvolve e forma uma estrutura que guarda a oosfera, que é o gameta feminino. Uma vez dentro do óvulo, esse núcleo espermático fecunda a oosfera e forma o zigoto. O zigoto vai desenvolver e vai formar um embrião. E à medida que o embrião se forma, o óvulo se transforma numa semente, e essa semente é o que produz o embrião para que aconteça a reprodução das plantas, desse tipo de planta.
E por último, nós temos as angiospermas. As angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar flores e frutos. Esse grupo vegetal é o grupo que apresenta a maior diversidade de espécies, sendo estimado um total de mais de 450 mil espécies diferentes. Entre esses exemplos podemos citar a roseira e a mangueira. A reprodução da angiosperma é a mais complexa comparada com os outros grupos vegetais. Ela começa quando o grão de pólen produzido pelo angiosperma masculino é liberado na antera e ele possui uma célula vegetativa e uma célula geradora. A geradora se divide em dois gametas masculinos e a célula vegetativa será responsável pela formação do túbulo polínico, que garantirá a transferência dos gametas até a parte feminina da flor. Já na planta feminina, o gametófito é chamado de saco embrionário. Nele são encontradas geralmente 7 células que possuem 8 núcleos. Essas células são a oosfera do gameta feminino. O grão de pólen, ao chegar no estigma da flor, germina e produz um tubo polínico, que cresce pelo estilete até chegar no ovário, penetra no óvulo pela micrópila, que é uma abertura no óvulo, e encontra o saco embrionário. No momento da fecundação, os dois gametas masculinos atuarão. Um se une à oosfera, produzindo um embrião, e o outro se une a dois núcleos polares, formando um endosperma. Este endosperma fornecerá nutrientes ao embrião durante o desenvolvimento. O embrião vai então se desenvolver e vai originar sementes. O ovário da flor então vai se desenvolver num fruto, e caso a semente se encontre no local adequado para a germinação, vai gerar um novo indivíduo.